Oi, Flor! Pai do Senhor! Tá boa? Então, bora descomplicar esse negócio, né? Eu sei que muitas pessoas, elas têm uma visão acerca do adorno, de vestimenta, maquiagem, essas coisas. E eu acredito que seja por causa da doutrina, né? Da forma que foram ensinadas. E eu não vejo mal nenhum, né? Na pessoa não querer se maquiar, não querer usar batom, não querer usar esmalte, não usar brinco, não usar colar, não usar pulseira. Eu não vejo problema nisso, não usar calça jeans, né? Não vejo problema. Eu acredito muito que quando a pessoa ela quer adorar ao Senhor e ela quer viver, né, sobriamente, ela quer ter uma conduta para glorificar a Deus, né? Eu acredito que tudo isso não é nem sacrifício, porque quando você faz algo por amor a Deus e por honrá-lo e para querer, né, de alguma forma mostrar para ele a sua mudança, né, daquilo que você era nas trevas e agora o que você é na luz, eu acho muito válido. Eu só acho um erro, uma incoerência quando você começa a determinar isso para alguém e tornar como isso fosse algo bíblico, porque não é. Haja vista que primeira coisa, né, para aquelas pessoas que falam que calça jeans é roupa de homem, né, e mulher só deveria usar saia, quero lembrar vocês que na época de Jesus Cristo todo mundo usava túnica. A única coisa que separava as túnicas masculinas das túnicas femininas era um cordão que os homens usavam na cintura. Então, vamos dizer lá, calça jeans, existe calça jeans para homem e para mulher. Então, existia também túnica para homem e para mulher. Então, se a gente for pegar isso como base, não diz nada, né? Então, existem muitas coisas que a gente precisa analisar. E geralmente essas pessoas que querem trazer, né, essa barreira para as outras pessoas, elas trazem dois versículos bíblicos como base para aquilo que elas querem impor, né? Não estou aqui criticando de jeito nenhum nenhuma doutrina, porque eu sei que existem doutrinas de igrejas que não permitem que suas mulheres pintem o cabelo, que suas mulheres usam, né, esmalte, brinco, joias, enfim. Eu não estou aqui questionando isso de maneira alguma. Eu acredito que quando Deus levanta um anjo da igreja e Deus ali promove dentro do coração dele acerca da doutrina, eu creio que se você está sobre essa liderança, você precisa respeitar. Qualquer um que está sobre uma liderança e desrespeita a doutrina está em rebeldia, porque a pessoa do pastor é uma autoridade de Deus aqui na terra. Né? Então, eu sou contra esse negócio de você desrespeitar a doutrina da igreja. Mas a gente também não pode falar certas coisas, né? Igual essa pregação mesmo, que você me citou aí, da mulher falando que essas mulheres que usam brinco, que usam maquiagem, elas estão com o espírito de engano e não com o Espírito Santo de Deus. Vamos pontuar aqui. O que é o espírito de engano? É um espírito que engana. O que é engano? É pegar uma verdade e distorcer ela de uma forma que ela não emita a verdade. O engano é a distorção da verdade, tá? Ela não é uma mentira fácil de ser detectada, porque se fosse fácil de ser detectada, mentira. Mas um engano, ele parece uma verdade, mas na realidade é uma mentira. Ela está maquiada, ela está camuflada. Amém? Por isso? Então, se a gente for olhar isso, essa pessoa ela tinha que ter os frutos podres, né? Porque o espírito de engano ele traz essa verdade distorcida. Então a pessoa não vai ter boas obras, a pessoa ela não vai ter caridade, amabilidade,
ela não vai ter as virtudes do Espírito Santo, ela não vai ter domínio próprio, ela não vai ter compaixão, ela não vai ter temperança, ok? Ela diz que tem o Espírito Santo, mas ela não tem as virtudes do Espírito. A Bíblia é bem clara em dizer pra gente, lá em Gálatas 5, que quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito e esse fruto ele é reconhecido pelas virtudes. Então é uma forma de você identificar se a pessoa tem o Espírito de Deus ou não. Não é por conta de brinco, de batom, de nada disso. A Bíblia é bem clara. Tem que ter o quê? As virtudes do fruto do Espírito. É só ler lá em Gálatas 5, não resta dúvida. Agora, o que essa pessoa disse, né? Que as pessoas que têm brincos e tal, que não têm o Espírito de Deus, que têm o espírito de engano, ela está se baseando por algo que geralmente é uma confusão mesmo, né? É muito confuso, mas a gente tem que ler todo o texto para não servir de pretexto para engano, né, gente? Então vamos lá. 1 Pedro 3, que é um texto que fala muito sobre o proceder de nós mulheres, né? E esse texto, 1 Pedro 3:1, ele vai falar o quê? Mulheres, ganhem seus maridos sem palavra alguma, né? Mas pelo proceder, né? Lá tá falando o quê? A mulher tem que ganhar seu marido para Cristo com testemunho. Então, essa primeira Pedra 3, ele vai falar sobre o quê? Não sobre estereótipos, ele vai falar sobre verdadeiramente aquilo que nós, mulheres, precisamos ser na presença de Deus. Então ele vai falar assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor a Deus. O que é que o autor está falando em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4? Para que você não seja aquela pessoa que só tem o exterior para oferecer, que a sua beleza não está nisso. Não é porque você tem um cabelo bonito, não é porque você é um rosto bonito, que você é uma pessoa bonita para Deus. A pessoa bonita para Deus, ela tem o quê? Vamos voltar lá em Gálatas 5 de novo. As virtudes do fruto do Espírito. Então é isso que Deus contempla, né? Em 1 Samuel também 16 vai dizer o quê? Que Deus não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. Então Deus, ele não se importa, né? Se você é uma pessoa baixinha, ou se você é uma pessoa alta, ou se você tem cara de modelo, ou você é uma mulher comum. Ele não importa com isso, ele quer ver o quê? Como você é no seu interior. Então, esse texto, ele vai falar para nós o quê? Ele vai falar para nós nos dedicarmos nisso, nessa busca em sermos pessoas realmente belas para Deus, com um espírito dócil, um jeito doce. Aí vamos voltar de novo para Gálatas 5, ou seja, com as virtudes do Espírito. Mas ele está dizendo que você não pode trançar o cabelo, você não pode usar joia, você não pode usar... Não, ele não está falando isso. Ele não está fazendo um tributo à feiura, ao desarranjo, ao desmanzelo. Não, ele não está fazendo um tributo a isso. Ele está falando para você não se esquecer daquilo que realmente importa. Mas existem mulheres que são belas no seu exterior e são belas por dentro também. Biblicamente falando, quem? Rainha Esther. Já parou para pensar como foi o proceder para que Esther se tornasse rainha? Aí Deus usa ela tremendamente, dá livramento para o povo em torno dela. Aí você vem falar para mim que Deus, ele proíbe você de ser uma mulher bonita, ser uma mulher cheirosa, ser uma mulher arrumada, é claro que com decência, sobriamente, sem causar escândalo, sem ter que mostrar peito, sem ter que sair com a polpa da bunda de fora, perdão a palavra.
Entendeu? Sem esses exageros. Então, o que a Bíblia está falando é justamente falando para você que você precisa dar valor a isso. Dar valor a quê, Ana? Valor ao espírito. E não ficar se exibindo com o seu corpo, tendo só isso para mostrar. Não, você é uma pessoa que tem virtudes que realmente não perecem. É isso que o texto está falando. Outro texto que é muito usado também é 1 Timóteo 2, do versículo 9 ao 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que declaram adorar a Deus. Outra coisa também, muita gente que lê esse texto acha que está proibido. Proibido trança, proibido ouro, proibido joias, proibindo roupas caras. Não, ele não está proibindo. Mais uma vez, ele está falando que a sua beleza não pode ser uma beleza exterior. Não se tente a você valorizar aquilo que você tem, a sua beleza, o seu dinheiro, as suas coisas que você põe para ter uma aparência melhor, porque Deus, gente, Deus ele quer o quê? Testemunho, ele quer virtude do Espírito em nós, aquilo que está dizendo em Gálatas 5, do versículo, se eu não me engano, do 21, eu acho, 22. Então, assim, essas coisas geram muito conflito, geram muita discussão, e é uma discussão desnecessária, porque na realidade, Deus está pouco se importando com aquilo que você, com a cor do esmalte você pintar a unha, entendeu? Com a cor do seu cabelo. Não, ele quer saber de você por dentro. É claro que aquilo que nós temos dentro vai refletir fora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai causar escândalo. Ela vai viver de maneira sóbria. Porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então, você, não, antes de fazer qualquer coisa, você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: será que eu estou devidamente trajada? Será que eu estou devidamente preparada para estar na presença de Deus? Será que o Espírito Santo está orgulhoso daquilo que eu sou? Então você vai olhar e você vai conseguir entender e você vai conseguir discernir. E eu tenho certeza, aquilo que o Espírito Santo ele não tiver de acordo com a sua vestimenta, ou com os seus acessórios, ou com a cor do seu cabelo, ele vai te constranger, não precisa de ninguém, pregação alguma, nem recado do céu. Por quê? Porque você está em contato presente com o Espírito Santo. Se eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que quando houvesse a ressurreição de Cristo, o Espírito seria, está escrito lá em Joel, derramado sobre toda a carne. Então, o que nos garante o Espírito Santo de Deus em nós é o sacrifício de Cristo. Não é por roupa, não é por nada. Agora, é claro que a gente não pode apagar a presença do Espírito, afastar o Espírito Santo de nós. O que afasta a gente, o Espírito Santo de nós? As péssimas obras. É por isso que Deus está falando que a gente tem que ter boas obras, para que o Espírito, ele se mantenha em nós. A gente tem um relacionamento com esse Espírito, que é uma pessoa. Então, assim, essas coisas causam muita discussão, causam muita tempestade, porque às vezes a pessoa está até profetizando algo da parte de Deus, mas aí entra a carne, entra o eu. Olha a irmã que está lá com brinco, com anel, com não sei o quê, e começa o quê? A falar que Deus não está nisso, que Deus... Não. Por exemplo, existe minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que Deus chamou para servir sem nada, sem adorno, sem maquiagem, e ela se sente feliz com isso. Mas o olhar da minha mãe para uma pessoa, por exemplo, como eu, que uso, é um olhar normal, porque a minha mãe reconhece o Espírito Santo em mim por causa das mudanças, por causa da transformação. Então é isso que esses textos estão trazendo. Não que eu tenha que ser a irmãzinha
que é toda desleixada para que o Espírito Santo habite. Não, não é isso que está dizendo esses textos. Você pode olhar todos os textos, começa do versículo 1 até o final, você vai ver o contexto daquela palavra. E aquela palavra, esses dois versículos referenciais aí, ele está dizendo que é acerca de testemunho, acerca das nossas ações, das nossas atitudes, que falam muito mais do que você, né, o seu exterior. Você pode ser uma mulher de saião lá no pé, você pode ser uma mulher que usa só camisa lá no punho, você pode ter o cabelo arrastando no chão, pode não usar brinco e pode ser uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, porque o seu coração é vil, porque o seu coração é mau, porque você é uma pessoa cheia de péssimas obras. Existe isso, Ana? Existe. Então, para Deus, o que vale é o coração, não é o exterior. Amém? Deus abençoa.